Nossa. É que barraram agora. E tinha uma outra coisa, que essa acabou de ser barrada. Tinha uma... Aí, lógico, né, que o Ministério Público vai e entra com TACs, né? Que agora a moda do Ministério Público é entrar com TAC, pra tudo é TAC. Aí eles entraram com uma TAC contra Itaipu, pedindo danos morais coletivos em nome dos índios, blá, blá, 70 bilhões de reais. 70 bi? Pra indenizar uma comunidade de 5 mil índios. Dá 14 milhões de reais por índio, se você fosse dividir. Isso? Pelo amor de Deus. Não. É Paraná, oeste do Paraná. Eu prefiro virar um índio. Não, eu preciso disso. É que assim, é que a gente sabe como é que é TAC, né? O dinheiro não iria pros índios, o dinheiro iria pras ONGs. Sim, é verdade. Melhor do que ser um índio é ser dono de uma ONG. Ser dono de ONG, lógico. Teve um outro caso que eu descobri. Bora abrir uma ONG, Pedro, pra defender os índios. Você quer um caso bom que eu descobri? Esse foi eu que... Eu vou falar, ó lá ele, eu que dei o furo, hein? Esse foi eu que dei o furo. Ninguém tinha feito. Teve a questão da Ortobon lá no Paraná, né? Que foi a multa de 300 mil reais para a empresa que não tinha mulheres nos cargos de gerência. Eram 22 cargos de gerência. Aí o Ministério Público foi lá e falou assim, olha o argumento maluco, baseado na porcentagem populacional da cidade de Arapongas, no Paraná. Você tem que ter X mulher na gerência da tua empresa. Na gerência da sua empresa. O próprio TST não tem isso, tá? O TST tem uma minoria. Tem mulher, mas tem uma minoria de mulher. A turma do TST que julgou esse caso não tinha nenhuma mulher. Não, são 3, né? Não tinha nenhuma mulher. Sim. E aí, beleza, eles enfiaram essa tese esdrúxula, multaram 300 mil. A empresa. Aí eu fui procurar, né? Eu como bom hiperfocado, né? Bom déficit de atenção, hiperfoco, fui lá, falei, deixa eu procurar. Entrei no processo, o processo estava em segredo de justiça, procura, achei a procuradora, a Margarete. Fui procurar, fui ver a procuradora, ela tinha acabado de virar ré num processo de uma outra ataque que ela meteu no Itaú, de, se não me engano, 7 milhões, e aparentemente, segundo a pura denúncia aí do Ministério Público, ela teria desviado esse dinheiro para uma ONG favorecida, junto com uma contadora dessa ONG, e recebido, se não me engano, um pagamento de 28 mil reais para comprar um carro, e mais... Então você está falando assim... Né, supondo que me parece que existe uma certa indústria da ataque nesse sentido, né? Então é uma procuradora que, nesse caso específico, se ficar provado, que vai lá, achaca empresas, tira essa grana da empresa, manda para uma outra ONG, que é uma ONG chamada Lixo e Cidadania, que aliás recebe emendas, uma outra coisa que eu apurei também, recebe emendas da Glaze Hoffman. As tuas investigações, elas estão se concentrando no âmbito do Paraná. Essas coisas, claro, lógico. Porque recentemente eu conversei com um professor universitário que gosta do MBL e ele veio me falar de vários casos assim escandalosos de corrupção, coisas bizarríssimas, com projetos de pesquisa de gente na Universidade Federal de Santa Catarina. Deve ter. Coisas assim absurdas que ele falava que eram projetos que não tinham consistência científica nenhuma, as pessoas criavam lá um projeto e tal. E parece que há uma máfia de você fazer esses projetos, aí você ir junto das pessoas que têm cargos no CAPES, SBPC, nas instituições de fomento, aí essas pessoas aprovam o teu projeto, você bota um dinheiro na mão delas, tem todo um esquema de corrupção de projetos universitários que eu não sabia que nem existia, e ele foi me detalhando essas coisas, foi ficando impressionado, e tem políticos que mexem com isso, tem bandido traficante que mexe com isso, um rolo assim enorme. Aí, mas, enfim, talvez futuramente você possa fazer uma eu tenho chegado a uma conclusão e a gente vai conversando com as pessoas e a gente olha para os outros países e fala assim, por que os outros países são melhores? Né? Por que os Estados Unidos é melhor? Por que a Suíça? Eu estava vendo a história da Suíça. A história da Suíça é maravilhosa, né? Não sei se você conhece. Um pouco. Que eles ficaram... Depois cantões, depois que caiu o Império Romano, eles ficaram sem reis. Sim, e aí eles fizeram um pacto, 3 cantões fizeram um pacto de proteção mútua. E aí eles foram crescendo, e aí eles desenvolveram uma infantaria própria, porque a França depois tentou reconquistar eles. Eles ganharam da França e lutaram lá e começaram a exportar essa infantaria, e por isso que até fizeram a segurança do Papa, e por isso que a guarda do Papa é uma guarda suíça, por conta dessa infantaria. É muito legal a história deles, pesquisem a história da Suíça. E é isso, a questão é assim, a gente está vindo de algumas gerações que não lutaram pelo Brasil, que não se sacrificaram pelo Brasil.
A gente está vindo de algumas gerações que não fizeram o que a nossa geração, a minha geração menos, mas a geração dos Zoomers está disposta a fazer através do Missão e que nós estamos fazendo através da nossa atividade política, que é de fato se sacrificar pelo país. Porque você pensa assim, pô, a história dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país do caralho, né? É um país foda. Por quê? Porque 5 a 10 americanos um dia falaram assim, caralho, esses filha da puta desses ingleses não deixam a gente fazer nada. Deixa a gente botar um americano sentado lá no parlamento. No parlamento, né? Vai se fuder! Foram lá e quebraram os barcos, tacaram os negócios na Baía de Boston lá, jogaram o chá dos caras embora. Então a gente vem de... principalmente a geração dos nossos pais, foi uma geração muito permissiva. Politicamente, né? A grande... A última luta foi contra a ditadura militar. Né? Sim, mas que também... Vamos falar que a diretas já não foi uma luta, né? Não foi. Um protesto, foi um cumbaiá. Foi igual a independência do Brasil. Um grande cumbaiá que rolou. Na prática, depois do Araguaia, o que aconteceu é o seguinte: o regime estava já com crise e o regime quis abrir. Sim, no final foi isso. Foi o exército que quis, já não estava governando direito. Então a gente não tem uma tradição e espero que com os Zoomers, o que vem acontecendo, e a situação vai ficar tão absurda que eu acho que eles vão ter que fazer isso por uma questão de sobrevivência, né? Infelizmente, a história não será gentil com essa geração que vem abaixo, por N motivos, tanto geopolíticos quanto nacionais. Então, eu acho que vocês vão ter essa responsabilidade e espero que o nosso movimento, né, não posso falar de outra coisa, mas o nosso movimento ajude vocês a terem isso como meios de ação. Porque é para isso que a gente surgiu, para isso que a gente serve, para isso que eu dediquei aí mais de uma década da minha vida, o Ricardo também. É esse o nosso objetivo, tá? Criar o país que a gente merece viver, mas não é fácil, não é assim... Porque se for fácil, vai ser bolsonarismo, vai ser Pablo Marçal, onde você só vai lá vai fazer e fala nada. assim, resolva para mim. Se você só virar e falar, resolva para mim, você vai eleger um picareta. Lógico. Se você só virar e falar... terceirizo a minha responsabilidade, lida com isso aí, eu só vou lá na urna a cada 4 anos e boto o dedinho. Uma pergunta pra você. Essa eu quero ouvir, faça análise sobre isso. Teve umas lives que eu fiquei especulando sobre qual seria o futuro do MBL, caso a gente chegue à presidência, enfim. Porque eu acho que alteraria tudo. Pode aqui nesse canal? Não, especular sobre o futuro do MBL. Não é falar que a gente vai ganhar, não é nada disso. É só especular sobre... E eu ficava pensando, né, o que vai acontecer. Porque, obviamente, não vai ser mais isso aqui. É outra coisa. Você chegou lá, você tem o Estado brasileiro, entendeu? O que o MBL faria nesse contexto? Você pergunta assim, o MBL... seria o quê? Intracorpóreo ou você está perguntando a administração do Estado brasileiro? Não, a administração do Estado brasileiro, a coisa do partido, presidente dos quadros políticos. Tá, o movimento. O que acontece com o movimento? Com o movimento. Na sua opinião. Caso a gente seja... Você é fundador do movimento, você vai falar melhor do que caso chegamos... chegou lá, ganhou. Cara, eu acho que o movimento tem que ser... Eu vou ser cancelado aqui, né? Mas existe... Não falando em termos ideológicos, mas em termos organizacionais, né? Eu acho que o modelo a ser copiado é um modelo indiano. Porra! Falou tudo! O professor falou isso. Lembra, mas por favor, o modelo a ser copiado é um modelo indiano. A gente precisa ter uma penetração organizacional da sociedade com incentivos diferentes do incentivo partidário, porque o partidário vão ter certos incentivos, né, que é fundo eleitoral, várias coisas, e o movimento não vai ter esses incentivos. O movimento seria um guardião moral do partido, inclusive, nesse sentido, porque os incentivos são mais puros. São mais puros no movimento, exatamente. E ser capaz, então, de se infiltrar na sociedade brasileira e garantir que o sacrifício que a geração de vocês fizer perdure pela geração de vocês. Porque vocês são uma geração que vocês vão viver aí, sei lá, 120 anos, 150, 200 anos, talvez, dependendo, ninguém sabe, né, a velocidade do aumento da tecnologia. Então vocês estão falando de uma geração que vocês têm que pensar muito para o futuro. Muito. A geração de vocês é binária. Ou não tem futuro, ou tem um futuro muito longo. Tipo assim, é uma loucura. É historicamente uma anomalia. Ou a geração de vocês, você olha, faz um horizonte de 10 anos, ou você faz um horizonte de 200, 500, 1000, ninguém sabe. Então, assim, a fundação do próximo século do Brasil, que a geração de vocês vai viver, tem que ser consolidada através dessas ações. E é uma sacanagem porque, assim, vocês são minoritários.
né? Os nossos pais tiveram poucos filhos, a minha geração teve poucos filhos. Então, assim, vocês são minoritários. E por que vocês são minoritários? Vocês precisam ser muito mais capazes e muito mais eficientes, muito mais disruptivos que as outras gerações. Porque os interesses de vocês conflitam diretamente. Por exemplo, a Previdência. Vocês têm uma vantagem que é o grande catalisador das mudanças é a tecnologia, e vocês são mais confortáveis de usar essa tecnologia do que as gerações mais velhas. Né? O tio do Zap. Você tem que equivaler... Eu sou um tio do Zap. Você tem que embora não seja tão velho assim, eu tenho uma dificuldade imensa de utilizar qualquer coisa. Tem que automatizar todos os seus processos e politicamente você tem que ser capaz de ser equivalente a 50 tios do Zap, por exemplo. E aí você vai começar a causar a mudança que a gente, que a gente quer fomentar. Tudo. Que é isso, por exemplo. O que é o MBL? Né, já que a gente está falando de MBL. O MBL é uma startup política de disrupção de estruturas políticas maiores. Então, assim, a mesma coisa que o Uber fez com o táxi, o MBL, através do impeachment, fez com o PT. Exatamente por isso que eu acho que vai haver uma mudança de natureza. Se a gente chega lá, muda a natureza. E eu defendi exatamente essa tese que você lançou aqui. A gente tem que seguir o exemplo indiano. E algumas pessoas ficaram perguntando, mas como assim? A Índia quer ser branca? Não, porque a Índia é o seguinte, a Índia tem, a Índia tem uma organização que existe aí há um século, que é a RSS, que é basicamente a organização que comanda o país. Então, o partido principal, os quadros principais, eles todos vêm da RSS, só que a RSS ela não se limita a ter um partido, ela tem um monte de coisa, ela tem inúmeros movimentos sociais, ela tem toda uma infraestrutura de hospital, um monte de coisa que eles têm, que eles dominam aquilo ali. E isso faz com que essa organização, ela exatamente se infiltre na sociedade, ela adquira capilaridade. Então, você vai ter um monte de juiz que é lá da RSS, um monte de promotor que é da RSS, um monte de médico da RSS, um monte de cientista da RSS, advogado, um monte de político, advogado, aí vai. Tudo que você precisar. Ou seja, é como se essa organização ela movimentasse o país, porque ela se move pra cá e o país todo vai se movendo, porque tem um monte de gente assim com o mesmo ideal, com os mesmos valores. É uma analogia ruim, tá? Pelas questões de valor, mas só para vocês entenderem o que seria como se fosse uma grande irmandade ou uma maçonaria, uma confraria. Seria uma grande, esquece a questão secreta, mística, não. É místico porque eles são hinduístas, eles são hindus, né? Então, eles estão sempre meditando. Eles são sempre místicos, tem um monte de Deus, mas enfim, o ponto não é esse. O ponto é uma gigantesca confraria que permeia vários níveis na sociedade e consegue organizar uma coisa que nós não conseguimos na nossa sociedade brasileira, que é um interesse nacional comum. É uma visão geopolítica da Índia comum que já está há quase um século e a gente está vendo os resultados. A Índia, que é um país com 5 vezes mais pessoas que a gente, cara, os caras daqui a pouco vão passar a gente em renda per capita. Acho que já passaram, se não me engano. Acho que eles já passaram, a gente em renda per capita. A Índia está falando... E saneamento passou, hein? Você viu? A Índia saneamento. A Índia é um país famoso por as pessoas cagarem no chão. Né? As pessoas são famosas por cagarem no chão na Índia e eles já estão melhores que o Brasil em saneamento. Em áreas de tecnologia, nos polos de tecnologia que importam, eles estão na nossa frente. Área de software, eles estão na nossa frente. Eles já têm um sistema de GPS próprio. Eles já têm, o que mais? Programa espacial, desenvolvido que eles copiaram do nosso. Programa espacial. O programa espacial indiano é cópia do programa espacial brasileiro. Aqui no Brasil não aconteceu nada e eles fizeram. E por que eles têm essas coisas e a gente não? Você vai falar que o indiano médio é melhor que o brasileiro médio, mais inteligente que o brasileiro? Acho que é menos, inclusive. O que eles fizeram que a gente não conseguiu fazer? Que é aquela coisa que eles estão uma geração na nossa frente, ou 2 gerações na nossa frente. Eles foram capazes de criar um grupo, essa confraria, e era pequenininha e foi crescendo. E essa confraria, então, coordena as lideranças do país de acordo com uma visão geopolítica e meta-histórica da Índia. Exato. A gente não conseguiu fazer isso. Pelo contrário, a gente foi vítima, né, de uma ideologia esquerdista que destruiu qualquer perspectiva meta-histórica do Brasil e geopolítica do Brasil nas escolas e em todos os lugares. Então, as nossas gerações formadas já saem, a molecada já sai falando que é Bostil e os caras mais velhos já saem, tipo, falando que o Brasil é o eterno país do futuro. E isso é totalmente diferente. Deixa eu contar uma história. Eu tenho um amigo bem próximo, que eu conheço há quase, sei lá, 20 anos da minha vida, era jovem quando eu conheci. E ele trabalhou numa dessas fundações indianas, Fundação Infinity, do Rajiv Malhotra, que é uma fundação ligada à RSS, grande lá, enfim. E ele falava de como eram as palestras e discussões internas, o que eles faziam.
o nível de comprometimento das pessoas dessa fundação é um negócio assim extremo. Elas querem mesmo que a Índia seja o país que vai determinar os rumos globais em poucas décadas. E eles têm uma visão metafísica sobre isso. Eles acham que vai vir uma era do Dharma e tudo mais, que essa era do Dharma vai tomar o mundo inteiro e que a Índia vai ser o centro, etc. E aqui, a gente não tem nem amor pela, sei lá... E tem algumas projeções, eu não acredito, tá? Mas tem algumas projeções econométricas que mostram a Índia em 2030, 2040 com um PIB maior que o americano. Deve ser 2040, né? 2030 já tá aí. Sim. Com um PIB maior que o americano. China em primeiro, cacete. Índia em segundo, Estados Unidos em terceiro. Porque você tem a questão populacional. É, né? Isso que eu ia dizer. Assim, você sabe que isso aí seria somente ajustar uma pequena tendência que mudou nos últimos 300 anos. Porque você fala... Você já viu aquele gráfico da riqueza, assim, que vai desde o Império Romano? É impressionante. Assim. Eles têm, assim, o bloco chinês antigo, indiano, isso aqui é gigante. Sim. Todos os demais, inclusive o Império, é muito menor em termos de riqueza. E eu acho que a Ásia está voltando para recuperar essa posição. Depois do século da vergonha chinesa. Isso aí. E, cara, você pensa, se a Índia consegue fazer o que a China fez, o processo de industrialização que a China fez, se a Índia consegue fazer também, é plausível. É plausível. E então... E a gente? A gente vai ficar aqui. Nós estamos virando um país africano de luxo. A América Latina está virando a África 2.0. Sim, eu acho também. É a África de luxo. Porque a África está evoluindo. Tem muita coisa que está acontecendo. Tem país da África que vai passar o Brasil em renda per capita. No jeito que... Bom, vamos lá. No jeito que a gente está indo, a única coisa que vai dar dinheiro no Brasil é agro automatizado, que também não vai gerar emprego. Sim. Cada vez menos esses caras vão gerar emprego. Vão gerar riqueza, mas não vão gerar emprego. Se você gera riqueza e não gera emprego, você gera concentração de renda. Então você vai ter alguns 2, 3 barões do agro aqui, barões da soja, e o resto é favelão. O resto é favela. E aí com essas coisas, né? Tigrinho e bet, fazer celular e blá blá blá. Então assim, ou a gente... tem um projeto muito claro de Brasil, que foi o nosso desafio lá de Livro Amarelo, um projeto muito claro de Brasil, faz um pacto entre todos nós aqui, e é um pacto mesmo, de que assim, nós vamos nos sacrificar e vamos dar as nossas vidas, a nossa energia, não estou falando da nossa vida ir lá e se matar, né, gente, pelo amor de Deus, estou falando assim, botar o foco da sua vida em transformar esse país... Ou, cara, isso aqui vai virar uma África em pouco tempo, é uma África 2.0. É isso. Gostou desse corte? Inscreva-se nesse canal para receber mais cortes como esse. Deixe o like e compartilhe.